Vamos só ver se a barbinha tá bacana. Dá um tapa no cabelo. Joia? Pode começar? Vamos começar a gravar então? Então vamos lá. Fala meu lindo, fala minha linda. Estamos aqui de novo para mais um vídeo maravilhoso nessa série de análises da realidade. E hoje nós vamos falar sobre duas maneiras de enxergar a realidade, de ver o mundo. O senso comum, ou conhecimento comum, cotidiano, e o conhecimento científico. Você sabe a diferença? Mas vai saber logo mais antes da nossa vinheta. Mas primeiro preciso que você curta o nosso vídeo. Compartilhe também esse vídeo e possibilite com que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento de maneira simples e fácil. Roda a vinheta e vem com a gente! Cremoso, cremosa. Nós vamos falar então sobre a diferença do pensamento do senso comum e o pensamento científico. Ou seja, o conhecimento, que é o senso comum, e o conhecimento ligado à ciência. Você sabe a diferença? Vamos primeiro com o senso comum. O senso comum é esse conhecimento cotidiano, que independe de provas, que ele é superficial, que ele é subjetivo, ele independe de provas, que ele é um conhecimento transmitido de geração para geração, ele é um conhecimento que não se questiona, ou seja, é um dogma, uma verdade absoluta. Ele é um conhecimento sem um método, ou seja, ele é assistemático. Ele é um conhecimento também que é levado em conta a partir da tradição. Ele é reproduzido a partir de uma tradição, sobretudo cultural. Eu vou dar um exemplo para você. Provavelmente você já ficou com dor de barriga. Putz, eu vou desabafar com você, velho. Ó, eu tava com uma dor de barriga, uma azia, uma queimação. Foi o aniversário do Davi esses dias atrás aí, dia 5 de março. Então deu uma azia, uma queimação. E aí eu lembrei, velho, que tinha uma dica da vovó. A vovó falou assim, toma boldo, toma camomila, que ajuda a aliviar essa tensão gastrointestinal. Uau, olha que lindo, velho. Tô aprendendo a falar bacana com o pensador. Sabia não? Se liga então, cola com a gente aqui de novo. Quando a tua avó, ela passa uma receita, é bom para ela. Ou seja, é um conhecimento subjetivo. Ela não fez testes com todo mundo para verificar se de fato funciona. Ela não experimentou com nenhum método. Ou seja, o senso comum leva em conta um conhecimento intuitivo, sensitivo, ou seja, ela sente que vai dar certo para você, porque deu certo para ela. Ela tem uma intuição, algo que ela não consegue explicar, que diz que vai fazer bem para você porque fez bem para ela. Ou seja, o conhecimento do senso comum é intuitivo, é sensitivo, é superficial. Por que é superficial? A avó não vai saber explicar qual é o componente que tem no boldo ou no chá de camomila que, reagindo com a sua flora intestinal ou com o seu estômago, vai ocasionar talvez a diminuição da acidez no teu estômago. Ele não vai saber explicar para você, porque a explicação ela depende de um método, de um caminho de investigação. E aí a gente vai falar logo mais quando falarmos sobre o conhecimento científico. Se ligou, mano? Se ligou, mina? Então, é isso que o professor está dizendo. Esse conhecimento é um exemplo de que ele é superficial. A avó não vai saber explicar para você, mas sabe que faz bem. Mas não quer dizer que faz bem para ela que vai fazer para você. Mas você repassa isso, você não questiona. Por isso que acaba sendo um conhecimento dogmático. Há uma verdade, o quê? Inquestionada. Nesse sentido, inquestionável. É esse conhecimento popular. É muito importante dizer que muitos dos conhecimentos do senso comum são confirmados mais tarde, ou não, pela ciência. Então, muitos dos conhecimentos que hoje é científico surgiram a partir do conhecimento popular. Vou dar um exemplo para você. Se você for na farmácia e pedir um remédio para dormir, para acalmar o estresse, vai ter um nome, um princípio ativo em latim,
que nada mais é do que camomila. Ah, lá vai estar escrito melissa. O que é melissa? É aquilo que a gente chama de erva doce, por exemplo. Ou melhor dizendo, não é erva doce, é erva cidreira. Então, deu para entender? Mas como que a ciência vai dizer que algo funciona? Porque ela tem um caminho diferente para entender o mundo. O que eu quero que vocês entendam comigo aqui? Tanto o senso comum, ele é um óculos. A ciência é um óculos, um diferente do outro. Um leva um caminho diferente do outro, mas que possibilita chegar numa verdade. É claro que o senso comum acredita que está falando a verdade. E a ciência também, segundo ela, acredita que está falando a verdade. Mas a ciência, a maioria das vezes, contradiz. Diz o oposto do que diz o conhecimento do senso comum. Claro. Por quê, professor? Porque nós estamos num mundo onde o critério de verdade se dá pela ciência. Hoje ninguém vende uma pasta dental dizendo que o senso comum garante, que a religião, que Deus garante. Não, eles vão dizer 9 entre 10 dentistas recomendam e... Não vou fazer propaganda. Bobinho, não estou ganhando nada com isso. Mesmo se estivesse ganhando, não quer dizer que seria bom. É a pasta X ou a Y. Deu para entender? O senso comum é sempre um conhecimento mais superficial. Ele é desprovido de prova, de uma investigação mais elaborada, de testes profundos. Joia? Vamos para o conhecimento científico. O conhecimento científico, veja, não estou dizendo o que é. Ele tende a ser mais objetivo, universal. Então, para eu testar o chá de boldo ou de camomila, ele tem que ser válido para um número maior de pessoas. Eu vou ter que testar um número maior de pessoas. Ou seja, para que ele seja comprovado como sendo, de fato, um remédio que cure a azia ou a gastrite, ele vai ter que ser o quê? Uma regra. Ele vai ter que servir para o maior número de pessoas. Sei lá, se eu testei em 100 pessoas, vai ter que dar aí em torno de 90% ou mais, para que tenha uma validade que chegue o mais próximo do número absoluto de pessoas no qual eu testei. Entendeu, velho? Entendeu? O senhor me dá um exemplo diferente, eu quero entender melhor. As vacinas para gripe, por exemplo. Né? A vacina para gripe ela só vai ser colocada no mercado quando que a reação alérgica à substância, sei lá, o ovo, uma substância do ovo que é colocada na vacina, seja, então essa reação alérgica não atinge a maioria das pessoas, seja uma exceção e não a regra. Deu para entender? Então, se 99%, 98%, 97% das pessoas não tiverem reação alérgica à substância e gerarem uma imunização por meio dessa vacina, ela vai ser o quê? Comprovada cientificamente. Ou seja, vai ter um método, vai ter um critério. Certas pessoas vão receber a vacina, outro grupo de pessoas não vai receber. Então, vai se passar por um teste e vai chegar, então, a essa investigação. Então, o conhecimento científico ele tem um método, tem um caminho, mas é um caminho que, de fato, comprove essa veracidade. Por mais que daqui 200, 300 anos o método vai mudar, e a gente vai ver isso nos próximos vídeos, agora, para ser científico, ele tem que funcionar. Ele tem que explicar a realidade nesse momento. Então, o conhecimento científico, ele tende a ser objetivo, não é subjetivo, não é válido só para mim. Ele tem que ser algo objetivo, que independe de eu testar. Não é porque deu certo em mim. Qualquer pessoa que teste, tem que funcionar também. Ele vai ter que funcionar para ser, então, universal. Ele é um conhecimento que tende a ser, além de objetivo, ele tende a ser neutro. Isso é questionável. Mas, ou seja, ele é imparcial. Ele não vai depender de quem vai fazer, por exemplo, a pesquisa, de quem vai vacinar. Deu para entender? Ele vai pressupor uma regularidade nesse sentido. O método científico, a gente pode resumir, né? Existem vários autores que trabalham com várias etapas do método científico, mas dá para a gente resumir assim. Primeiro, eu tenho uma hipótese. Depois dessa hipótese, eu tenho uma observação. Então, eu tenho uma hipótese, eu tenho uma observação. Depois que eu observo, eu coleto os dados. Depois que eu coleto os dados, eu vou testar, experimentar e verificar se a minha tese ela está correta ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar de relacionamento, velho. Vamos falar de relacionamento. Professor,
Vamos aplicar a ciência no relacionamento. Eu sou uma pessoa, eu sou uma menina, eu sou um menino, muito menino. Você é um menino, um fofo, um cremoso do professor. Então, você é uma pessoa que tem ciúmes. Vou aplicar um método científico para você. Você tem uma hipótese, ou um problema, né? Você tem uma hipótese. Será que a minha namorada está me traindo? Está me traindo? Essa é a dúvida. Essa hipótese, você vai passar por o quê? Por uma verificação. Essa hipótese, você vai o quê? Vai testar. Vai verificar se os dados estão de acordo ou não. Então, será que eu estou sendo traído? É uma hipótese, né? É um problema. Estou sendo traído? Eu tenho que ter coleta de dados. Eu vou passar pela observação, pela verificação. Então, o que me leva a crer que eu estou sendo traído? Ah, a minha namorada, ela coloca a senha no WhatsApp. Ou meu namorado coloca a senha no WhatsApp. Ele sempre trata uma menina X de maneira carinhosa. Ele sempre curte ou ela sempre curte a foto somente daquele rapaz. Isso são dados que indicam que você pode estar sendo traída. Seu louco, sua louca, presta atenção, se liga no papo do pensador, é reto, não faz curva. Filosofia também ajuda você não somente a entender o mundo, mas também entender o teu coração. Uau! Se ligou na filosofia? Deu para entender? O que você vai fazer então? Você pegou os dados, coletou dessa observação, e aí você vai falar assim, eu acho que eu estou sendo traído. Né? Então esse é um grande indicativo a partir do que? De levantamentos de dados. Pode estar equivocado? Pode. Mas quanto mais dados você levantar, mais aumenta a tua suspeita e mais sustenta a tua hipótese. Então, se os dados confirmarem essa tua hipótese, você vai estar certo. A teoria vai ser mantida. Caso contrário, pode ser apenas uma falsa impressão, um ciúme doentio, velho. Deu para entender? Esse é o método científico. O senso comum não tem método. É aquilo que funciona para um, eu vou generalizar para todos. Então, não é porque tem pessoas que curtem, né, o Facebook de fulano num outro relacionamento que significa que foi traída ou traído como eu. Deu para entender? A ciência ela vai estudar cada caso. Então, a generalização não é tão simples. Tem que passar por um teste. Vamos revisar, então, o método científico? Eu primeiro tenho o quê? Uma hipótese, um problema. Será que estou sendo traído? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar. Passar pela observação. A partir da observação eu coleto dados. A partir dessa coleta de dados, ela vai confirmar ou não a minha hipótese inicial. Se confirmada, essa tese está correta, é uma verdade. Se não, ela é refutada, essa minha teoria. Joia? Querem ver mais um exemplo breve do que o professor está falando? Dá para testar em relação a medicamentos. Eu dei o exemplo agora há pouco falando do senso comum, da camomila. Então vamos dizer que nós sejamos aqui um cientista. Aí nós vamos testar a camomila. O senso comum diz que a camomila ajuda a diminuir o estresse, a agitação, ajuda a melhorar no sono. O que a gente tem que fazer para verificar se é verdadeiro ou não? Eu tenho um problema, uma hipótese. Será que a camomila ajuda a melhorar o sono? Essa hipótese vai ter que ser verificada. Então eu vou passar pela experiência, pela observação. Nessa experimentação, vou pegar o número de pessoas, X, sei lá, 100 pessoas. Quanto maior o número de pessoas, maior a probabilidade desses dados estarem mais corretos, serem mais verídicos, serem mais verdadeiros, certo? Então eu vou testar num grupo de pessoas X, e se a maioria delas, a partir de um estudo probabilístico, né? A partir da probabilidade, aí também tem cálculos matemáticos para ver se gera ou não um número seguro, um número mais certo de pessoas que, tomando essa camomila, isso vai ajudar a acalmar, ou vai ajudar a aliviar o estresse, ou vai diminuir a insônia. Se mantiver essa minha hipótese, ou seja, se for confirmado, eu vou dizer então no final o quê? De fato, a camomila ajuda a diminuir o estresse e também alivia a minha insônia. Caso contrário, é refutar essa teoria. Deu para entender? Esse é o conhecimento científico. Então, ele tem um método, ele tem um sistema, ele é objetivo, ele tende a ser neutro, ele é válido em todos os lugares, em todos os momentos. Diferente do senso comum. Certo?
Esse foi então o vídeo sobre a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. Não esqueçam, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Che, História e Educação. Curta o nosso vídeo, compartilhe também esse vídeo, leve ele para o maior número de pessoas, democratize com a gente o saber, o acesso ao conhecimento. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a história da ciência. Como que é a história da ciência na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Média e na Idade Contemporânea? Quer saber? Não percam o vídeo sobre filosofia da ciência. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.